Oi, oi, voltando aqui depois de alguns meses. Resolvi fazer uns vídeos mais curtos, com perguntas que surgem lá no Instagram, dúvidas. A gente sabe que muitas pessoas sabem as respostas, mas a maioria, grande massa, ela não conhece, não entende e não se aprofunda nisso. Vou falar um pouquinho sobre crença limitante. O que são, como surgem e como a gente pode se libertar disso, ok? Você já parou e pensou, isso não é para mim? Eu não sou boa o suficiente? Eu sempre erro. Como se eu parar para pensar, isso já aconteceu muito comigo, né? De ficar duvidando até das coisas que a gente vai fazer. Será o que a pessoa vai pensar né, sobre isso? Será que eu faço ou não faço? O que vão dizer? Então, assim, se a gente for pensar em algo mais profundo, né, essas crenças, elas acabam moldando a nossa forma de viver. Tudo o que me aconteceu lá atrás, lá no passado, coisas que eu aprendi na infância, até coisas, não precisa ser dito coisas diretamente para mim, né? Coisas que os pais falavam, ou que outras pessoas falavam. Às vezes até você tá num ambiente e você escuta aquilo, a criança até os 7 anos, ela leva aquilo como uma verdade absoluta. E aquilo fica no nosso inconsciente e acaba moldando como a gente vive hoje, né? São bloqueios que acontecem na nossa vida hoje que foram criados lá atrás, coisas que foram ditas, né? E acaba virando um bloqueio na nossa vida. Esses pensamentos repetitivos, eles acabam, né, se tornando uma verdade. Muitas coisas, por exemplo, os pais falando para o filho, às vezes uma conversa entre os pais, a criança escuta, achou que aquilo ali é uma verdade, né, absoluta, aquilo foi para o inconsciente, ficou naquela gavetinha e isso vai reverberar lá na frente, beleza? É como se fosse assim, um programa interno, tá? Que eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Então, existem crenças em relação a tudo quanto é coisa. A crença do dinheiro, né? A gente não pode comprar isso agora, a gente não tem dinheiro. A criança bota lá, eu não tenho dinheiro. Cuidado, não mexe nisso que o dinheiro é sujo. Imagina olhar para o dinheiro e achar que o dinheiro é sujo, né? Vai ficar lá, eu não posso ganhar dinheiro porque o dinheiro é sujo. Isso tudo é no inconsciente, gente, não tem nada a ver com o consciente, né? Tá lá nos 95% que é o nosso inconsciente. Então, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa por medo do que os outros iam pensar? Isso acontecia muito comigo, né? Como eu falei lá no início. Eu ficava imaginando o que o outro ia pensar e acabava não fazendo, tá? Ou quantas vezes eu pensei assim, não, eu não vou fazer isso agora porque eu tô muito velha. É tarde para recomeçar. É tarde para iniciar um novo estudo. É tarde para isso, sabe? Tudo isso foi gerado lá atrás, em palavras, em situações, em conversas, que gerou esse bloqueio na minha mente, como deve ter gerado na mente de vocês também, em algumas situações, e acaba nos bloqueando agora. A gente realmente levou isso como uma verdade absoluta, né? O melhor caminho para vocês irem, vocês têm que se perceber, tem que olhar realmente para dentro, tentar analisar a situação, tentar chegar lá às vezes a gente consegue, né? Só na forma de pensar. Às vezes precisa de algumas ferramentas, como a hipnoterapia, algumas ferramentas que te levem lá atrás para tu poder ressignificar essa crença, né? Mudar algumas formas da gente realmente continuar pensando
não era daquele jeito, agora posso pensar dessa forma. Aqui eu tenho um livro que fala muito bem sobre isso. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Por exemplo, assim, ó. O livro fala, né, que tu tens que parar para analisar quem que te ensinou aquilo. Aí, depois, tu vai lembrar. Foi alguma coisa herdada? Foi alguma coisa que eu aprendi lá na infância, lá na juventude? Então, eu tô repetindo isso. Aí, eu tenho que fazer o quê? Reprogramar esse caminho neural que foi criado, né? Porque foi criado um caminho neural que eu não posso ganhar dinheiro de tal forma, que eu não sou boa o bastante. Então, eu vou ter que fazer algo para poder ressignificar isso, tá? Para poder ir me curando. Ela não é sentença, tá? A crença limitante não é sentença. Eles são aprendizados que a gente teve e que a gente pode mudar, né? A gente vai mudando a forma que a gente vive para poder realmente seguir adiante, porque senão ela bloqueia e nos trava, tá? Aqui, ó, o livro diz, você não é o que te ensinaram. Você é o que escolhe acreditar a partir de agora. Mas daí eu tenho que parar, tenho que analisar, tenho que pensar no que fazer com essa informação, tá? Deixa eu ver o que mais aqui do livro que fala para vocês. Essas ideias geralmente não são suas, com certeza, né? Como a gente aprendeu lá atrás, a gente não tem uma lá na infância, até os 7 anos, a gente não tem como ter ideias e dizer, isso foi isso, aquilo. Não, o pai, a mãe, pessoas próximas, né, coisas que a gente escuta, isso aí vai nos moldando, vai nos criando. Agora, com a idade madura, eu consigo olhar para isso e tentar, de alguma forma, com alguma ferramenta ou eu mesmo tentando olhar para aquilo e ressignificar de alguma forma. Como que a gente pode, né, transformar tudo isso? Eliminando essas crenças para poder realmente ter uma vida com mais sentido, né? Primeira forma é tu perceber. Começar a perceber teus pensamentos, as frases que vêm meio que automática, né? Para, analisa. Principalmente as frases que tu começa assim, ó. Eu não posso, eu não sou capaz, eu nunca, eu sempre, né? Depois tu te questiona quem que te ensinou isso. E muitas dessas ideias, como eu já falei, geralmente não são nossas, né? Foram coisas herdadas, coisas aprendidas lá atrás. E o que acontece? A transformação acontece como? A gente começar a substituir esses pensamentos por novos. É como se realmente eu eliminasse aquele caminho neural e começasse a reprogramar minha mente para fazer outro caminho neural, para eu começar a acreditar naquilo, né? Com afirmações positivas. A reprogramação mental é assim, a gente vai falando, realmente repetindo, isso não é bobagem, tá? Com frases mais amorosas, mais conscientes, até processar e reeducar a mente para que aquilo lá não exista mais e eu possa curar aquilo que estava me incomodando, tá bom? Geralmente o pessoal também, sabe o que as pessoas que trabalham isso, né, consigo mesmo, elas têm caderninhos para ir fazendo escrevendo frases positivas, frases sobre né, eu mesma. Eu tenho meu caderninho ali que eu escrevo coisas sobre mim, sempre de uma maneira leve, uma maneira mais suave, uma maneira que eu consiga me acolher, sempre de forma positiva, nunca usar o negativo, né? Até porque o universo ele não entende o negativo, ele entende o positivo. E essas crenças, elas não são realmente sentença. Não quer dizer que eu vou viver a vida inteira com isso. Vou viver se eu não olhar para isso, tá? Isso aí tu vai aprendendo com o tempo a como eliminar essa, eliminar aquela, ressignificar de um jeito essa, ressignificar do outro aquela. Então, quando tu muda,
partir do momento que eu liguei a chavezinha, vou mudar isso, eu não quero mais pensar sobre isso, eu não quero mais falar sobre isso, né? Ficar nesse modo negativo. Eu começo a mudar a minha mente e a forma como eu vivo, tá bom? Eu acho que seria isso. Mostra pra mim aqui, escreve aqui embaixo pra mim como que vocês se sentem, de repente, se vocês têm alguma crença, a gente pode até trabalhar isso, né, nos vídeos. Se alguma coisa disso que eu falei também fez sentido, né? Porque muita gente não para analisar e não para pensar isso, vai vivendo de forma automática, tá bom? Se vocês puderem se inscrever no canal, né? Compartilhar para alguém que de repente está precisando, dar uma ressignificada em tudo isso, eu vou ficar muito grata. Um grande abraço.